Ao longo da minha vida, eu já trabalhei como enfermeira em vários hospitais. Antes de entrar no hospital, onde eu atualmente trabalho, eu trabalhava em um hospital geriátrico, que é basicamente um hospital para idosos, e que ficava a 20 minutos da minha casa. Naquela época, eu já tinha uma certa experiência com cuidado de idosos, então aquilo não era novidade para mim. Fazia apenas algumas semanas desde que eu tinha começado a trabalhar ali. Essa história aconteceu no meu penúltimo plantão naquele hospital, sem que eu soubesse na época que aquele seria o meu penúltimo plantão. Eu estava trabalhando no turno da madrugada e estava há quase 24 horas sem dormir. Eu tinha sido designada para a ala dos pacientes com Alzheimer e os pacientes naquela ala me adoravam. A minha presença jovem certamente alegrava as pessoas que ali residiam. Eu era uma mulher nova e animada de 20 e poucos anos, em meio aos pacientes idosos que, na maior parte do tempo, eram deixados sozinhos para vagar nas suas próprias mentes. Quando você é deixado sozinho, você pode mentalmente ir para outros lugares, mas quando alguém entra no seu espaço físico, você pode ser trazido de volta para aquele momento na realidade. Eu era essa pessoa que muitas vezes trazia os pacientes de volta para o presente. Naquela noite, eu estava lidando com vários pacientes, mas uma certa paciente estava mais agitada do que o normal. O nome dela era Beatriz, e aquela era a minha primeira noite lidando com ela. Toda vez que eu entrava no quarto dela, ela ficava me contando sobre as vozes que ela estava escutando e sobre o homem de preto que ela via no canto do quarto. A outra paciente que estava no mesmo quarto falou comigo e pediu para que eu fechasse a cortina da sua cama, para que Beatriz deixasse ela em paz. Essa outra paciente era uma velhinha muito gentil, que sorria sempre que eu estava por perto, mas ela não costumava falar muito, e ela era bem esquecida. O meu plantão tinha começado naquela noite às 9 horas, e lá pelas 11 horas da noite, a maior parte dos pacientes já tinha adormecido, mas Beatriz ainda estava acordada. Sempre que ela me chamava no seu quarto, ela estava assustada por causa dessas supostas vozes que ela estava escutando e por causa do homem de preto que observava ela no canto do quarto. Para falar bem a verdade, aquilo estava começando a me assustar um pouco. Eu acredito que, na cabeça dela, ela realmente estava escutando e vendo essas coisas. Então eu realmente sentia pena dela, porque eu imagino que devem ser coisas bem assustadoras para uma velhinha ficar vendo. E mesmo nessa situação complicada, eu estava fazendo o meu melhor, tentando fazer com que ela se acalmasse para finalmente adormecer. Eu não queria ligar a televisão para tentar acalmá-la, em respeito a outra pessoa que estava dormindo naquele mesmo quarto. Eu segurei a mão de Beatriz e disse que tudo ficaria bem, e que ela tinha que respirar fundo e relaxar. Eu fiquei lembrando ela que ela não estava sozinha e que eu sempre estaria ali, e disse que se ela precisasse de mim, ela só precisava me ligar. Isso pareceu funcionar, já que Beatriz finalmente relaxou por um momento, e na próxima vez que eu entrei no quarto, ela finalmente estava dormindo. Assim que todos os pacientes estão dormindo, a noite começa a andar mais lentamente, e o tempo parece quase ficar parado. Mais ou menos 1 hora depois, eu estava na rouparia do hospital, onde ficam as roupas de cama, e eu estava pegando alguns lençóis, quando eu escutei um barulho. Aquele era um quarto pequeno e silencioso, e além disso, a porta estava fechada. Portanto, era bem estranho eu ter ouvido um barulho naquela hora. Eu me virei. Não vi nada. E continuei pegando os lençóis. Então, eu senti o que parecia ser uma mão, agarrando o meu ombro esquerdo. Eu virei a cabeça violentamente e olhei para o meu ombro. Gritei e pulei. Mas não havia nada no meu ombro. Não havia ninguém naquele quarto. Mas, mesmo assim, eu sabia que eu tinha sentido alguma coisa grande agarrar o meu ombro. Eu coloquei minha cabeça para fora do quarto, para observar o corredor. Não havia outras enfermeiras por perto. Silêncio total.
Eu não tinha outra opção, a não ser ignorar o que tinha acontecido. Eu voltei, terminei de pegar os lençóis e coloquei eles no meu carrinho. Assim que eu terminei, eu me virei para a direção da porta e estava pronta para sair daquele quarto. E então, eu caí no chão e comecei a gritar, enquanto meu coração estava quase saindo pela minha garganta. Havia um homem de preto parado do outro lado da porta, me observando através do vidro, sorrindo. Meus berros foram altos o suficiente para acordar todos os pacientes daquela ala. O homem de preto desapareceu da minha vista e segundos depois, a porta se abriu e uma das minhas colegas enfermeiras entrou no quarto e começou a me levantar do chão, já que eu estava completamente histérica. Eu perguntei se ela tinha visto um homem vestido de preto, e a sua resposta foi: "Que homem? Não tem mais ninguém aqui." Nós verificamos todos os quartos naquela ala, e não havia ninguém vestido de preto. Meus gritos acordaram Beatriz, que provavelmente estava dentro de um sono leve. Quando eu entrei no quarto dela, ela começou a me contar sobre as vozes, que dessa vez eram gritos, só que ela não sabia que os gritos eram meus. Eu perguntei para ela qual era a aparência daquele homem de preto que ela tinha visto no canto do quarto, e perguntei se ele tinha um sorriso na sua expressão. Ela olhou diretamente para mim e fez uma expressão facial totalmente focada, completamente séria. Ela me perguntou como que eu sabia do sorriso, e mesmo com meu coração já batendo rápido, eu senti ele acelerar ainda mais assim que ela me perguntou aquilo. Beatriz então começou a gritar, berrando e pedindo para sair dali, dizendo que o homem estava vindo para pegar ela. As outras enfermeiras entraram no quarto e tentaram acalmá-la. Eu fui trocada para uma outra ala do hospital naquela noite, e eventualmente eu acabei indo embora para casa mais cedo, porque eu simplesmente não estava conseguindo me recuperar do susto que eu tinha tomado. Eu mandei uma mensagem para a enfermeira-chefe no dia seguinte, dizendo que o meu próximo plantão seria o último. Eu expliquei que eu estava traumatizada com o que tinha acontecido e disse que não queria voltar naquele prédio. Felizmente, a resposta da enfermeira-chefe foi totalmente amigável e compreensível. Eu nunca fui diagnosticada com nenhuma doença mental e eu nunca tive nenhum problema com alucinações. Eu estou ciente que falta de sono pode causar alguns efeitos indesejáveis, talvez até mesmo alucinações. Mas aquilo que aconteceu naquela noite foi outro nível. Eu não sei se a minha mente cansada tinha inventado aquela visão, especialmente por causa das coisas que Beatriz tinha falado no meu ouvido a noite toda. Mas aquela sensação da mão agarrando meu ombro, o fato de que o homem sorrindo que eu vi atrás daquela porta bate perfeitamente com a descrição que Beatriz tinha falado, tudo isso me incomoda até hoje. Essa foi uma daquelas experiências paranormais únicas que só acontecem uma vez na vida. Pelo menos, eu espero que seja só uma vez na vida. Eu era um novo assistente de enfermagem em um hospital local, e eu trabalhava no turno da noite. Eu estava animado por finalmente ter conseguido o trabalho depois de me esforçar muito, e eu me oferecia para fazer qualquer tarefa que ninguém mais queria fazer. Na maioria das vezes, eu fazia os trabalhos mais difíceis. Dessa forma, eu conseguia ter contato com as atividades de natureza mais médica, ou conseguia ajudar as enfermeiras com as tarefas mais qualificadas. Eu fiz vários novos amigos bem rápido, e porque eu fazia um bom trabalho e estava disposto a ajudar, eu era um dos poucos auxiliares de enfermagem com autorização para trabalhar na UTI. Em uma certa noite, eu estava trabalhando na UTI, e nós tínhamos apenas alguns poucos pacientes, e todos eles estavam totalmente sedados ou em coma.
Algumas horas depois do plantão ter começado, um velho chegou a falecer. Podemos chamá-lo de Seu Francisco. E depois que a família foi embora, eu entrei, limpei, vesti e transportei ele para o necrotério. Depois disso, a noite estava bem calma. Porém, por algum motivo, quase todo mundo que estava trabalhando naquele turno passou a relatar ao longo da noite que dava para sentir uma sensação estranha e misteriosa no ar. Eu estava com a estranha sensação de que alguém estava me observando e estava sentindo até alguns arrepios. Todos os quartos na UTI possuem luzes de chamada que ficam em cima da porta dos quartos. Assim que o paciente aperta o botão de emergência que fica dentro do quarto, a luz de chamada do quarto se acende e faz um barulho, alertando a equipe médica que o paciente apertou o botão e precisa ser atendido. E por volta de 3:30 da manhã, todas as luzes de chamada dos quartos começaram a piscar, mas sem fazer nenhum barulho. Então, assim como de repente elas tinham começado a piscar, de repente elas pararam de piscar. Naquele momento, quase toda a equipe médica da UTI estava no posto das enfermeiras, e uma das enfermeiras comentou sobre como era assustador aquelas luzes piscando do nada, e todos nós tentamos rir um pouco da situação. Outra enfermeira disse que provavelmente era o Seu Francisco tentando se despedir ou tentando dizer olá. Assim que aquelas palavras saíram da boca daquela enfermeira, o som da luz de chamada de um dos quartos reverberou na UTI. Quase todos nós pulamos de susto naquele momento e começamos a olhar ao nosso redor, e passamos a investigar para saber qual era o quarto com paciente que tinha nos chamado. Naquele momento, nós nem conseguimos perceber imediatamente o fato de que era impossível algum paciente ter apertado o botão de emergência. Mas, como já estava muito tarde, às vezes é normal ficar cansado e não pensar nos detalhes, como por exemplo, pensar sobre o fato de que todos os pacientes daquela noite estavam ou sedados ou em coma. E foi então que eu decidi olhar na direção oposta, na direção que ninguém estava olhando. Eu estava olhando para o quarto vazio do Seu Francisco. No topo do quarto, a luz vermelha de chamada estava acesa. E, dentro do quarto, a luz também estava acesa. Naquele momento, a secretária daquela sessão anunciou para todo mundo qual era o número do quarto que estava piscando na tela do seu computador, e todo mundo congelou. Todo mundo lentamente virou a cabeça para olhar na direção que eu já estava olhando, na direção do quarto vazio que antes estava ocupado pelo Seu Francisco. "Isso é impossível", uma enfermeira disse. E naquele momento, a luz de chamada se apagou e ao mesmo tempo, a luz de dentro do quarto também se apagou. Todos nós ficamos ali paralisados por alguns minutos, esperando mais alguma coisa acontecer, mas felizmente, mais nada aconteceu. Nós trabalhamos em completo silêncio pelo resto daquela noite, olhando para aquele quarto vazio de vez em quando, aliviados ao não ver nada fora do normal. Nós não chegamos a falar sobre o que tinha acontecido, e não fizemos mais nada sozinhos naquela noite, sempre andando em pares para qualquer lugar. Aquela noite foi só o início do trabalho mais assustador que eu já tive na minha vida. Porém, nada nunca superou aquele acontecimento daquela noite. Eu sou uma enfermeira e eu trabalho durante a noite em um hospital militar já fazem 3 anos. A seção do hospital onde eu trabalho fica localizada no subsolo. Eu escolhi fazer plantões noturnos de 12 horas, porque eles costumavam ser bem quietos e bem relaxantes na maior parte do tempo. E meu horário costuma acabar antes do pico de movimento começar de manhã.
Numa certa noite, eu estava descansando no quarto das enfermeiras, assistindo uma série, e então eu senti a necessidade de usar o banheiro. Eu entrei no banheiro, fiz o que tinha que fazer, e tudo parecia normal. Esse banheiro é um banheiro unissex, então todos os funcionários usam ele. Enquanto eu estava andando na direção da pia para lavar as mãos, eu estava olhando para o meu reflexo no espelho para ver se eu já estava com muita cara de cansaço. E então, de repente, eu escutei um barulho de alguma coisa deslizando. E esse barulho estava vindo de uma das telhas no teto do banheiro. Assim que eu olhei para cima, eu pude ver que a coisa era pesada, pois ela tinha parado de se mexer e o teto estava cedendo e se abrindo no local onde a coisa estava parada. Parecia que o teto ia quebrar e a coisa ia atravessar. Sinceramente, eu não sou uma pessoa muito corajosa, mas eu estava tão curiosa que eu decidi me esconder atrás da parede de uma das cabines do banheiro e simplesmente esperar para ver o que estava acontecendo lá em cima. Em meio ao silêncio, a perna de um homem começou a atravessar a abertura que tinha se formado no teto. Foi nesse momento que eu decidi que eu tinha que correr. Assim como eu disse antes, eu não sou uma pessoa corajosa, e ver aquela cena esquisita me fez ficar cheia de adrenalina. Assim que eu cheguei na porta do banheiro e comecei a abrir, o homem atravessou totalmente o teto e aterrissou no chão do banheiro. Ele agarrou meu jaleco, e então nós dois caímos no chão. Com meu coração quase saindo pela minha boca, agarrando a porta do banheiro para que ela não se fechasse e tentando desesperadamente me levantar, de repente, eu senti alguma coisa afiada cortando meu tornozelo. Deitada no chão e totalmente em pânico, com uma das minhas mãos ainda segurando a porta do banheiro aberta, eu comecei a berrar para fora do banheiro, provavelmente acordando todos os pacientes que estavam dormindo naquele corredor. Meus colegas de trabalho, que com certeza se assustaram ao ouvir os meus berros, correram para me ajudar. Eles me separaram daquele homem, graças a Deus, mas eu fiquei com um corte no meu tornozelo e um leve arranhão no meu rosto. O homem estava com uma tesoura cirúrgica na sua mão. Os seguranças do hospital foram chamados, enquanto os meus colegas masculinos seguravam aquele homem no chão. Eu estava em um completo estado de pânico, completamente histérica, e eu estava quase abandonando o hospital no meio do meu plantão para ir para casa. Quando investigaram a situação, descobriram que o homem era um paciente da ala psiquiátrica que tinha chegado recentemente, e ele estava tentando escapar dos andares de cima do hospital. Aparentemente, a família dele trouxe ele à força para o pronto-socorro e estavam aguardando a autorização para que ele fosse transportado para a ala psiquiátrica do hospital. Ninguém soube explicar exatamente como ele tinha fugido e como ele tinha acabado no teto daquele banheiro. Depois daquela noite, eu fiquei muito assustada para voltar a trabalhar no turno da noite. Então a minha enfermeira supervisora me deixou trocar para o turno da manhã, e eu fui colocada em uma seção que ficava mais longe da ala psiquiátrica. Talvez um dia eu volte a trabalhar de noite, mas por agora eu me sinto melhor trabalhando durante o dia, por mais que o movimento seja maior. Esse incidente acabou me ensinando a horrível experiência de realmente sentir medo de verdade, e isso é algo que eu não quero sentir nunca mais.